Evangelho de João, capítulo 5, apóstolo João, capítulo 5, 24. Acharam? Na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, verão. Amém? Jesus, no capítulo 5, se declara Filho de Deus igual ao Pai. Jesus diz que Ele é o Filho, que Ele está no Pai, o Pai está nele. Ele é o único que pode nos ensinar do Pai, porque Ele veio do Pai. Ele fala das coisas do Pai. Ele vê as coisas, as obras que o Pai fez desde a eternidade. E Jesus confronta o povo e nos confronta nessa noite, que já é a hora, já chegou a hora, na sua manifestação, na sua primeira vinda. Na primeira vinda do Senhor, há 2000 anos atrás, irmãos, Deus, o Pai, nos deu o privilégio de ouvir a sua voz e passar da vida para a morte. O estado que nós nos encontramos, quando nós não ainda ouvimos, ou se nós ouvimos, mas nós ainda não cremos, é um estado onde nós estamos mortos, afastados, destituídos, separados da presença de Deus. Amém? Amém? Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Essa morte aqui, irmãos, não é a morte morrida. Essa morte aqui é a separação da vontade de Deus. Amém? Amém. Para ouvir e para crer, eu necessito estar vivo ou não? Fisicamente? Sim. Amém? Então que nessa noite tu possas ouvir a voz do Senhor. E que tu possas crer que bendito é aquele que veio em nome do Pai. Amém? Amém. Vamos abrir em João capítulo 6. Fica em João. Nós vamos ler o capítulo 6 e o capítulo 8 também. Versículo 26. Jesus, irmãos, era incansável. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Incansável. Incansável em quê? Fisicamente? Jesus era incansável fisicamente porque ele era o Filho de Deus? Jesus era incansável, irmãos, em fazer a vontade do Pai. Tu já leu na tua Bíblia que ele dormia? Falei esses dias. Quando ele estava no barco e vinha a tempestade, como é que Jesus estava? Se tem uma coisa que ele não era fingido. Se tem uma coisa que Jesus não fazia, tem gente que diz que sim, prega até isso. Que Jesus brinca, que ele é brincalhão. Não, Jesus não é brincalhão, irmãos. Jesus não brinca com coisa séria. Sabe por que Jesus estava dormindo no barco? Ele estava cansado, com sono. Ele estava dormindo. E os discípulos acordaram e falaram: o Senhor não se preocupa conosco? Ele falou: me preocupa, eu só estava descansando. E a Bíblia diz que ele levantou as suas mãos e falou: mar, acalma-te. Amém, irmãos? Jesus era Deus num corpo humano. Amém? Assim como nós temos o poder de nos transformar um só com a nossa esposa, o Verbo se fez carne. Jesus era incansável, sim, porque ele tinha um objetivo.
Porque ele tinha um foco. Na verdade, 2 focos. Glorificar o Pai e alcançar cada um que está aqui nessa noite. Amém? E ele multiplica pão, multiplica peixe, ele anda sobre o mar. Quem aqui já foi abençoado pelo Senhor? Amém? Eu acredito que alguns estão aqui por causa disso. No versículo 26 ele fala assim: respondendo, Jesus disse: na verdade, sempre que Jesus vai falar algo muito sério, irmãos, é antecedido de na verdade. Sempre que tu lê na Bíblia na verdade, tu para, senta e lê umas 10 vezes, porque é algo muito sério. Na verdade vos digo, que vocês me buscam, não pelos sinais que viste, mas porque comestes pão e vos saciaste. Trabalhai, batalhai, se esforçai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Versículo 31. Vossos pais comeram o maná, o pão, no deserto, como está escrito: deu-lhe Deus a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus, o alimento de Deus, que realmente mata a fome do ser humano, é aquele que desce do céu e dá vida ao homem. Disseram-lhe, pois: Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Amém. Irmãos, o que nos traz aqui nessa noite? Que tipo de pão nós queremos? Que tipo de pão eu devo te oferecer nessa noite? O que vai te alegrar nessa noite? Saber que Jesus opera milagre ou recebeu o milagre? O que tem nos movido? Pelo que nós batalhamos? Nós batalhamos para sermos tocados pelo Senhor ou transformados pelo Senhor? Jesus é aquele que consegue medir, irmãos, a nossa motivação. Jesus sabe exatamente por que estamos aqui. Não se acuse. Ele não nos lança fora por causa disso. Ele apenas nos confronta. Ele apenas mais uma vez nos lembra. Ele mais uma vez diz: em verdade tem algo mais útil. Ele fala: vocês vieram atrás de mim, não por causa da maravilha que eu fiz, não reconhecendo que eu sou enviado de Deus. Vocês vieram atrás de mim porque vocês querem mais pão dessa terra e mais peixe dessa terra. Amém? Não tem problema, meus amados, em querer receber uma bênção do Senhor, em ser abençoado pelo Senhor. O problema é quando nós saímos das nossas casas simplesmente por isso. O problema é quando Jesus se transforma em um multiplicador de pão e peixe. O problema é quando a nossa necessidade nos torna egoístas, negligentes, omissos, ao ponto de não reconhecer o tamanho, o poder do Senhor nas nossas vidas. Ele falou: se esforçai pelo pão que desceu do céu.
Nós temos dedicado o mesmo esforço, irmãos, para comer desse pão. Eles falaram: Senhor, nos dê desse pão. Qual é a resposta de Jesus? Eu sou. Estava diante deles. Tem estado diante de nós, irmãos. Várias coisas nos são inacessíveis. Quantas coisas tu tens tentado, desejado e tu não tens conseguido? É inegável que o ser humano consegue várias coisas, muitas coisas. Agora, quantas outras ele não consegue? Quantos lugares, quantas coisas tu já tentou acessar e tu não conseguiu? Porque elas são o quê? Inacessíveis. Quando eles falam para Jesus: Senhor, então nos dê desse pão. Ele fala: eu sou o pão da vida. Aquele que vem até mim não terá fome. Irmão, Jesus não se fez inacessível. Jesus continua, sempre será acessível. Se tu continua com fome, é porque tu não foi até ele. Se tu continua com sede, é porque tu ainda não creu nele. Amém? Se tu ainda continua com dúvida, é porque tu estás colocando todo o teu esforço, toda a tua esperança nas coisas erradas. Amém? João capítulo 8. Versículo 30 ao 36. Dizendo ele estas coisas, dizendo Jesus estas coisas, muitos creram nele, acreditaram, viram que ele falava a verdade. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Jesus diz, pois, aos que o ouvem e creem: se vocês, os que crerem, permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E depois de crer, depois de permanecer, depois de se transformar um discípulo, um seguidor, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondendo-lhes, lhes disseram: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Olha para cá. Nós vamos entender, irmãos, nessa noite. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar. Ele há de cumprir até o fim. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, no finalzinho, ele diz: olha, o tempo da minha partida se aproxima. Guardei a fé, percorri a minha carreira. Nós temos que entender, irmãos, que a vida cristã, ela é feita de estágios. Várias simbologias, a quais nós ouviremos algumas essa noite, nos provam isso. Ser cristão não é um estado, irmãos, de inércia. É um processo. E o Senhor Jesus não pede que nós ultrapassemos ou que nós sejamos afoitos nos processos. Não. Só que os processos não são colocados. Ouvir, crer, obedecer, permanecer, se fazer um discípulo, um seguidor, um imitador, um divulgador.
conhecer a verdade, fazer parte da verdade. E qual é a verdade? João 17:17, o que Jesus orou? Santifica-os na verdade, a tua palavra, Pai, é a verdade. Conhecereis a verdade. Como é que nós conhecemos a nossa esposa, os maridos? Como, irmãos? Por que nós conhecemos tão bem? Por que nós sabemos, conseguimos ganhar aquilo que nós queremos? Tendo intimidade, conhecendo, convivendo, se fazendo um só, experimentando. Faz de um jeito, não deu certo, experimenta de outro. Tu vai, tu conhece a verdade dela. Tu conhece a verdade dele. Se torna um. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se ainda somos o que éramos, nós ainda não experimentamos a verdade. Amém? Amém. Mas fica tranquilo, está no processo. Desde que tu já ouviu e já creu. Amém? Amém. Não se frustre, mas não se acovarde. Quem aqui é livre? Quantos de nós, se Jesus falasse, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Quantos de nós falaríamos igual aos judeus? Nós não somos escravos. Nós somos donos da nossa própria vida. Somos descendentes de Abraão. Nós diríamos, nós somos descendentes dos nossos antepassados que não eram escravos. Somos livres. Temos o direito de ir e vir. Moramos numa democracia. Agora, aos olhos de Deus, aos princípios de Deus, nós já vimos que morto pode estar vivo e vivo pode estar morto. E agora nós vamos entender que aos olhos de Deus existe algo que nos escraviza, a qual nós precisamos ser libertos através da verdade, da revelação de Cristo crucificado. Respondendo Jesus, olha o verdade de novo. Em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado. Quem aqui comete pecado? Todo aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Essa é a constatação. Esse é o estado do homem. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Olha, o servo de Jesus não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Então, pois, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Quem é o Filho? Quem? Jesus. Nós somos servos. Ele fala, olha, quer ser servo, seja. Quem é que compreende que mesmo sendo servo, mesmo sendo ainda servo do pecado, ainda não sido liberto, quem é que tem o entendimento que ainda assim Deus te abençoa? Sim ou não? Ainda assim tu estás muitas vezes na presença de Deus, sim ou não? Só que Jesus falou, olha, o servo, ele não ficará para sempre na casa. Amém? Aquele que se tornar filho, aquele que é filho, esse sim, permanecerá para sempre. Se o filho, o primogênito de muitos filhos, diz a Bíblia, se o Filho nos libertar, irmãos, verdadeiramente nós seremos livres. Livres de quê? Livres de quê? Do pecado. Amém?
temos deixado, temos permitido, temos crido, temos ouvido, temos permanecido, temos nos tornado discípulos, temos andado junto, comido junto, temos mantido unidade, temos sido discípulos, seguidores, imitadores. Vamos para o livro de Êxodo. Êxodo 17 e 18 diz assim. Nós vamos usar o Velho Testamento agora para conseguir. É isso aí, 13. Êxodo 13, 17 e 18. Nós vamos usar algumas passagens do Antigo Testamento, onde nos contam histórias, alegorias, para que a gente possa entender esse processo, irmãos, de crer, de permanecer, de se tornar um discípulo, de ser santificado ao Senhor, de ser transformado, de ser liberto totalmente. Amém? Amém. E aconteceu que, quando o Faraó permitiu ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e retornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Amém? Moisés nos deixou escrito que quando o Faraó, figura de quem na Bíblia? Satanás, o adversário de Deus. Aquele que escravizava o povo. Por que se tornaram escravos de Faraó no Egito? O que mesmo que nos aprisiona? Pecado. A vez que eles se afastaram de Deus. E Deus se afastou deles. E eles se tornaram escravos no Egito. Mas Deus enviou um libertador. A palavra aqui, irmãos, quando o Faraó deixou ir, é porque ele não tinha outra opção. Amém? Amém. Ele deixou. Quando Satanás nos deixou ir, ou ainda vai te deixar ir. Porque sim, se ainda estamos mortos, quem tem poder sobre as nossas vidas é Satanás. E vai chegar um momento, quando Deus enviar ou enviou o libertador, Ele é obrigado a te deixar ir. Amém? Ele é obrigado a te deixar ir. Ele não tem escolha. Ele tentou reter o povo ou não tentou? 10 pragas vieram sobre ele. Até que ele falou, não consigo vencer essa guerra. Satanás não vai prevalecer, irmãos, sobre a tua vida no sentido do Senhor te chamar. Eu creio que os que aqui estão já foram chamados. Os que aqui estão, Satanás já permitiu, teve que permitir que fossem. Só que é nos deixado muito claro que quando começou, no início da caminhada, existia 2 caminhos para eles irem. Um era rápido. Aos olhos de muitos, o mais fácil. O problema é que eles teriam que guerrear. Aqui diz que o povo de Israel saiu da terra do Egito, que armados. Mas o armados aqui não quer dizer que eles estavam capacitados. Eles eram escravos. Até esse dia eles ainda apanhavam quietos. O que quer dizer aqui é que eles saíram sim organizados. Saíram armados. Saíram organizados. Só que a Bíblia diz que Deus não os levou pelo caminho mais rápido.
Senhor levou eles pelo caminho mais demorado. Amém, irmãos? Amém. Sabe por que ainda não aconteceu? Porque é demorado. Sabe por que tu ainda não experimentou algumas coisas? Porque é demorado. Mas também tem outras coisas. Essa demora muitas vezes se torna uma eternidade. Aí já por causa da nossa incredulidade. Amém? O Senhor tem um caminho, irmãos, ao qual Ele quer nos levar. O caminho do deserto. O caminho da dependência. O caminho onde tu vai ter que usar fé, não força. O caminho rápido eles usariam o quê? Força. Eu já tentei lutar contra Satanás, irmãos. Apanhava uma atrás da outra. Eu já tentei me enganar a mim mesmo. Sempre apanhava. Eu já tentei dizer, não, eu consigo dominar. Não consegue. Não existe o caminho rápido. Não existe o caminho fácil, irmãos. Só que esse caminho não permitirá que tu conheças a verdade. O caminho é longo. Existe, ou deve existir um lugar secreto na nossa casa, onde nós entramos e fechamos a nossa porta. Existem momentos que nós devemos dizer não, devemos jejuar, devemos ler, devemos fazer tantas coisas que eu não vou repetir para não ser chato. Não escolha o caminho fácil, rápido. No caminho fácil e rápido, tu vai continuar dando murro em ponta de faca. E tu vai se perder. E sabe o que acontece? Sabe qual é o resultado? Voltar para o mundo. Deus falou, não levarei eles pelo caminho rápido. Porque eles se depararão com a guerra. Depararão com a guerra. E eles voltarão ao Egito, à escravidão, ao mundo, aquilo a qual os prendia. Deus fez eles ir pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho. Versículo 21. Irmãos e irmãs, se essas passagens não te consolar, eu desisto. Se essas passagens não te convencer que vale a pena, eu desisto. Se essas passagens não te fortalecer nessa noite, eu desisto. O caminho é mais longo? É. Nesse caminho de deserto, passamos por alguns sustos? Sim. Por esses caminhos de deserto, às vezes achamos que não vai ter saída? Sim. Mas o Senhor ia adiante deles. De dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Amém, irmãos? Amém. Aquilo que nós conseguimos fazer, o Senhor exige que façamos. O Senhor nos privou da guerra, do combate. O Senhor ia à frente, mostrando o caminho. Tu não conhece o caminho. Amém? Não tente caminhar sozinho. Jesus em João capítulo 14, ele diz, não se turbe o vosso coração, né? Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas. Eu vou preparar e depois de preparar eu buscareis. E Tomé, sempre Tomé, o incrédulo. Como iremos se não conhecemos o caminho, Senhor? Como iremos se não conhecemos o caminho? As alegorias mudam, irmãos, mas elas contam a mesma coisa. O Senhor vai na frente preparando o caminho. Jesus falou, eu vou na frente, eu vou preparar. Tomé, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida.
Moisés diz, irmãos, que o Senhor ia na frente do povo, de dia e de noite. Agora quem caminhava era o povo. Tinha que acreditar naquela loucura. Sim ou não? Eles ouviram a voz de Moisés. Eles acreditaram na voz de Moisés. Eles começaram a se tornar um discípulo. E eles estavam prestes a começar a conhecer a verdade de Deus e serem libertos. Nunca, versículo 22, presta atenção. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo. Nem a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nunca. Irmãos, nessa caminhada o povo foi rebelde. O Senhor permaneceu fiel. Nessa caminhada o povo murmurou. A coluna nunca saiu. Nessa caminhada eles duvidaram. A coluna nunca saiu. Os incrédulos morreram todos no deserto sem entrar na terra. Sim, a coluna permanecia lá. Ainda que nós permanecemos infiéis, todavia o Senhor permanece fiel. 2 Timóteo. O Senhor tem feito a parte dele, irmãos. O Senhor tem ido na nossa frente. O Senhor tem clareado, o Senhor tem aquecido, o Senhor tem dado as condições para que a gente caminhe. Mas muitas vezes não queremos caminhar. Nós queremos o caminho fácil. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para ti que não existe caminho fácil como o Senhor. Existe? Eu te dou uma prova que não existe, me dá uma que existe. Topa? Eu vou dar a minha. Jesus falou, porfiai, se esforçai, lutai, brigai, para entrar por onde? Porque largo é o caminho, fácil é o caminho que leva ao Egito, voltar atrás, ser condenado. Estreito, apertado, difícil, longo é o caminho que leva à salvação. Entrai por esse. Versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Moisés, fala aos filhos de Israel que voltem, acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele assentareis. Campo junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. Versículo 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirar de lá? Para que morrêssemos nesse deserto? Por que nos fizeste isto? Que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que tem nos falado no Egito, dizendo: deixa-nos ir servirmos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Irmãos, quantas vezes, por incredulidade, por falta de conhecer os caminhos, os mistérios, o que o salmista diz? Ó Senhor, quão insondáveis são os teus? Isaías fala o que sobre os caminhos do Senhor? Os teus caminhos, Senhor, são o que? No 57?
são mais altos, Senhor, do que os nossos. Nós temos os nossos caminhos. E todos os nossos caminhos levam a um só lugar. Ao Egito, à escravidão, à condenação. A passar apenas um período na presença do Pai. Não toda a vida. Quantas vezes, irmãos, por não conhecer o caminho, a forma, o modo, o discipulado do Senhor, nós dizemos, olha, era melhor quando era do mundo. Não foi isso que eles falaram? Pô, Moisés, tu nos tirou do Egito. Era ruim a vida lá, Moisés. Mas agora aqui no deserto, sem esperança, já não conseguiam, ela estava lá, mas eles já não viam mais a coluna. Eles tinham ouvido a voz de Deus, mas já tinham esquecido. Eles tinham contemplado 10 pragas, a qual eles não foram atingidos por nenhuma, mas eles já tinham se esquecido. Todos os sinais e maravilhas que Deus fez para dizer, eu sou o Senhor, Deus único, já tinha se passado. João capítulo 5, versículo 18. Todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, e o maligno não lhe... Irmãos, existe um papel permitido por Deus, dado a Satanás. Deus permite para nos discipular. Lembra que Faraó é a figura de Satanás? Estava indo tudo bem, aí Deus falou, volta e acampe junto ao mar. Faraó, figura de Satanás, pensou, o povo está perdido, vou atacá-los novamente. Tudo manipulado por quem? Por Deus. Quem mandou que eles voltassem? Quem preparou a situação para que Satanás pensasse que eles tinham sido abandonados? Tu pode pensar, o próprio Satanás pode pensar, irmãos, mas o Senhor não nos abandonou. O Senhor não vai nos abandonar. A Bíblia diz que a coluna nunca se retirou. O Senhor quer nos discipular. O Senhor quer que chegue o momento que nós confessamos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muito bem colocado pelo irmão. Não o irmão Dudu, o irmão Paulo. Nós apenas repetimos, papagaiamos. Mas, irmão, fica tranquilo. Até o irmão Saulo se transformar em Paulo, e até ele chegar à conclusão, irmãos, posso todas as coisas naquele que me fortalece, levou muito tempo. Ele passou muita fome. A Bíblia não relata, mas com certeza não foi na primeira fome que ele falou, posso todas as coisas. Não foi. Foi ou não foi? Tu acha que foi na primeira? Quando ele relata em 1 Coríntios, agora me fugiu se é a primeira ou segunda, se os irmãos quiserem me ajudar. Quando ele fala do espinho da carne, 2 Coríntios. Se alguém quiser procurar, 12. Ele fala da visão celestial. Quantas vezes ele reclamou daquele espinho, que não fala o que é, só diz que era um servo de Satanás. Presta atenção. Um servo de Satanás vinha afrontá-lo. Não tocava ao ponto de matar, de influenciar, mas tentava. Colocava medo, colocava dúvida. Ele fala, qual 3 vezes orei ao Senhor para que se retirasse de mim. Qual foi a resposta do Senhor? Paulo, a minha graça te basta. Amém, irmãos? O Senhor quer nos fazer discípulos, o Senhor quer nos fazer livres. Paulo tinha seus medos.
Paulo tinha seus preceitos. Paulo talvez achava que, mediante tudo aquilo que ele estava fazendo pelo Senhor, para o Senhor, era injusto o servo de Satanás o afrontar. Ele falou: Senhor, tira de mim, mata. Deus falou: a minha graça te basta, Paulo. Ele aprendeu. Amém, irmãos? Amém. Ele escreveu: posto todas as coisas naquele que me fortalece. Não é rápido, irmãos. E vou insistir, não se acomode por isso. Ah, não, pastor, isso que não é rápido, então dá tempo. Não se acomode. Eu costumo brincar com os irmãos que é sem o quê? Sem pressa e sem preguiça. É sem pressa, mas também é sem preguiça, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Nesse rodeio todo que eu fiz, tu conseguiu responder para o teu coração quantas vezes tu chegou à conclusão que é melhor lá no Egito? Irmãos, estar no Egito não é melhor do que estar no deserto. É uma falsa ilusão. É uma falsa ilusão, irmãos. Eu sei que o desespero, o não encontrar saída, nos leva a isso, e Deus até nos entende. Deus matou o povo aqui? Não. Versículo 13. O povo disse: olha, melhor era ficar no Egito. Moisés, porém, o libertador, figura de Cristo Jesus, Moisés, porém, disse ao povo: não tenham medo. Estejam o quê? Quietos. E vejam, contemplem o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios, que hoje vocês veem, nunca mais vereis para sempre. O Senhor peleja por vocês. Vocês se calem. Amém, irmãos? Existem papéis a ser cumpridos. O nosso papel diante do não saída, da dificuldade, da adversidade. Imagine, um povo escravo, um povo a qual a Bíblia diz que viveram 430 anos sobre o Egito. Tu vai dizer, mas ninguém vive tanto tempo. Claro que não. Só que eles escutavam as histórias do pai, do avô, do bisavô, ia sendo contado. Todo o poderio. Realmente, humanamente, tinha como eles olhar para aquele exército de egípcios e achar que existiria alguma saída? Teria como? Enquanto tu continuar olhando, irmãos, para aquilo que ainda aprende, para aquilo que ainda te traz memória do Egito, aquilo que ainda te seduz, aquilo que ainda te serve, enquanto tu continuar olhando e falando por quê, como, aonde, enquanto tu não se calar e crer, o Senhor não lutará por ti. Experimenta. Conheça a verdade. Ah, pastor, eu não consigo. Experimenta. A partir do momento que eu experimento essa verdade me liberta. Eu não vou mais ter medo. A partir do momento que eu conseguir contemplar uma transformaçãozinha, eu vou começar a crer nas outras que o Senhor ainda vai fazer. Cremos. Creia que aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor usa muitas vezes pessoas para falar que o Senhor vai cumprir, fazer, creia que Ele vai fazer. O Senhor peleja por vós, vocês se calem. O irmão testemunhou, ficou murmurando, reclamando. Quando nós nos calamos, irmãos, o Senhor peleja por nós.
Amém? Amém. Aqui é o nascimento. Aqui Israel ainda é um embrião. Muitos anos se passam. Israel se torna uma grande nação. Grandes reis. Davi, o seu maior. Em guerra, Salomão, o seu maior em sabedoria e riqueza. Israel vem se tornar escravo novamente, sim ou não? Sim ou não? Desobedeceram a Deus. Mas não mais dos egípcios. Coisas bobas, simples, que passam aos nossos olhos, irmãos. Deus não volta atrás no que Ele promete. Ele falou, esses egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês os verão. Israel nunca mais se tornou escravo do Egito. Se tornou de todos os outros povos, menos dos egípcios. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que? Marche. Amém, irmãos? Amém. As coisas que já estão estabelecidas, irmãos. As coisas que já foram prometidas. Mude a tua oração. Existem momentos que nós temos que mudar a nossa oração. A oração aqui não era mais como será. A oração era, nos prepare para o que será. Moisés, por que clamas a mim? Estavam clamando por livramento. Deus falou, diga ao povo que marche. Irmãos, Deus decidiu nos tirar do Egito. Deus decidiu te tirar das tuas velhas práticas, que vai te matar. Eu gosto delas. Elas são mais fáceis, mais rápidas e mais prazerosas. Elas vão nos matar. Deixa eu acelerar o negócio. Versículo 10 e 15, até o 15. Não, já li. Versículo 19 e 22. Marcharam? Sim. O mar se abriu? Sim. Se abriu. Quem acredita que o mar se abriu? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu ia dizer que é mais difícil Deus me transformar do que abrir o mar. Não. Na verdade é mais difícil abrir o mar. É mais difícil. Então Ele consegue me transformar. Ele vai conseguir te transformar. Amém. Ele abriu o mar. Ele abriu o mar para que o povo não fosse mais escravo. O anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou. E agora ele ia onde? Atrás. Porque agora a necessidade era diferente. Primeiro ia na frente para mostrar o caminho. Quando o perigo se aproximou, mas eles creram no livramento, creram no agir, marcharam, o anjo saiu da frente e foi para trás. Para quê? Para que o maligno, para que Faraó não nos tocasse. Aquele que crê, aquele que é nascido de Deus, não vive no pecado, não peca. O que é pecado? Desobediência. Moisés falou, o Senhor falou que é para marchar. O mar ainda estava fechado. Se eles tivessem dito não, seria pecado ou não seria? Seria desobediência. O maligno teria os tocado. Amém, irmãos? Aquele que é nascido de Deus.
aquele que se cala e deixa que o Senhor guerreie, aquele que marcha, aquele que caminha de dia e de noite, guiado pelo Senhor, o maligno não vai tocar. Se o maligno, além de estar te cercando, se ele também estiver te tocando, se tu tem levado uma rasteira atrás da outra, é porque tu tens desobedecido ao Senhor. Amém, irmãos? O povo teve medo, mas confrontado pelo Senhor, obedeceu. Não deixe te vencer pelo medo. O anjo foi para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e foi para trás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, os egípcios, e era escuridade para aqueles, e para estes, os judeus, esclarecia a noite, de maneira que toda noite não chegou um ao outro, o maligno não os tocou. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar sobre um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. Amém, irmãos? É mais demorado. Existem privações, mas o Senhor, quando necessário, vai à frente, quando necessário, vai atrás, irmãos. Uma coisa é certa, o Senhor vai conosco até o fim da caminhada. Amém? Amém. Posso ler mais uma? Amém. Êxodo 16. Capítulo 16. O mar fechou, os egípcios morreram. Os judeus cantaram ao Senhor, glorificaram. Miriam e as mulheres cantaram, dançaram, bateram pandeiro. Talvez cantaram tanto que deu sede. E daí foram procurar água no deserto, só encontraram água amarga. O que o Senhor fez com as águas amargas? Adoçou. Capítulo 16 já agora. 45 dias fazia que eles tinham saído. No versículo 4. Então disse Deus a Moisés: eis que farei chover o quê? Lembra do pão do céu? Lembra como começamos essa noite? Lembra? Ó a figura. Eis que eu farei chover pão dos céus. Veja que Jesus diz: eu sou o pão que desci do céu. Esse pão aqui desceu dos céus. E o povo sairá e colherá, cada dia, a porção para cada dia, para que eu veja se anda ou não anda na minha lei. Amém, irmãos? Temos andado na lei do Senhor? Temos agido segundo as coisas que o Senhor determinou? Vai continuar passando fome. O Senhor mandou o pão dos céus do deserto. Para nós, ainda mais privilegiados, Ele mandou o pão do céu, do trono, Jesus. Temos nos alimentado dele diariamente. Senhor, dai-nos sempre, não foi o pedido? Dai-nos sempre desse pão. Jesus falou: coma, eu sou o pão que desci do céu.
Se alimentem. Por que tem que ser diário? Por que tem que ser constante, irmãos? Porque só assim conseguiremos conhecer a verdade, experimentar a verdade e sermos libertos. Amém? Amém. O Senhor quer tornar uma dependência. E é diverso. Com Paulo foi de um jeito, com João de outro, com Estevão. Cada personagem bíblico era um deserto diferente, uma situação diferente. Cada um aqui nesse lugar é uma situação diferente. Todos aqui passamos privações, fome, desespero, angústia, medo, incerteza. Mas para todos nós é oferecida a mesma coisa, irmãos. Refúgio, escape, milagre. Tudo isso para nos levar a uma coisa: obedecer à lei do Senhor. Amém? Josué capítulo 3, versículo 4. E aqui em Josué, o povo vai entrar na terra prometida. Figura do que, irmãos? Da nossa salvação. Versículo 4. Josué 3, versículo 4 e 5. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos achegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Portanto, por este caminho nunca passaste antes. Ela quem? Não pode colar. Ela quem? A arca da aliança. A presença do Santíssimo. Deus falou ao Josué, dá ordem ao povo. Os sacerdotes, os levitas levarão a arca. Diga ao povo que mantenha a distância, para que eles saibam o caminho. Até o último momento, irmãos, até o último suspiro. É o Senhor que vai te conduzir pelo caminho. Amém. Amém. Prestes a entrar na terra prometida, prestes a cruzar o rio Jordão, que mais uma vez vai se fender ao meio. Figura do batismo no mar, figura do batismo no rio. Disse Josué também ao povo. O que ele falou? Porque sem santificação, meus amados, ninguém verá a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vai chegar um momento, tem que chegar um momento nas nossas vidas, a qual nós vamos conseguir nos santificar. Amém? Amém. O Senhor vai à frente. A arca, a presença, o Espírito vai à frente mostrando o caminho. Ele quer nos conduzir até a promessa. No nosso caso é a salvação, é a vida eterna, é permanecer para sempre na casa. Deixar de ser servo, se tornar filho. Deus dá duas orientações. Disse Josué, vou ler de novo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no vosso meio. Josué 5:9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi, é isso mesmo, revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Amém, irmãos? Amém. Que dia foi esse? Foi no dia que eles se circuncidaram ao Senhor. No dia que eles foram totalmente do Senhor.
A circuncisão no Antigo Testamento tinha esse propósito de dizer que agora eles eram um povo exclusivo de Deus. Paulo diz, olha, em Gálatas, a verdadeira circuncisão não é a da carne, é a do corpo. O dia que o Senhor for totalmente, o dia que o teu coração for totalmente do Senhor, o Senhor vai arrancar todo o opróbrio do Egito. Eu vou ler para não esquecer de nada. Sabe o que significa opróbrio? Grande desonra pública. Eu não sei a tua vida, mas a minha era uma grande desonra pública. Se a tua não é, porque a tua ainda não foi descoberto. Opróbrio significa degradação social. Significa vergonha, significa vexame. Amém, irmãos? O dia que o nosso coração for totalmente circuncidado ao Senhor, toda vergonha, todo vexame, toda degradação, o Senhor vai arrancar. Gilgal significa afastar. Circuncide o teu coração totalmente ao Senhor. Permita que esse processo, esse caminhar, esse passar pelo deserto, esse se calar e deixar que o Senhor lute, se realize na tua vida. Não deixe de se santificar. Amém, irmãos? Chegará o dia que nós contemplaremos a grande obra, seja em vida, seja em ressurreição. Amém? Quem crê que o Senhor é fiel? Amém. Sabe por que eu creio? Irmãos, não é ofensa para ninguém, pelo amor de Deus. Meu propósito não é ofender, é animar, exortar. Sabe por que eu creio? Quer saber o segredo? Que eu creio que o Senhor é fiel? É porque eu já experimentei. Se tu não experimentou, tu vai dizer que Ele é, mas na verdade tu não acredita que Ele é. Ao sair daqui na primeira perseguição, tu vai duvidar e tu vai sentir saudade do Egito. Comece nessa noite a decidir experimentar o quão o Senhor é fiel. Amém? Saia daqui crendo que o caminho não é fácil, não é rápido, mas também não é tu que luta, é o Senhor que luta, que guerreia e que vai vencer por mim e por ti. Amém? Glória a Deus.